Dentro do curso A Gestão do Território, na linha de cuidado das DCNT, as doenças crônicas não transmissíveis, esta é a aula gravada sobre hipertensão arterial. Meu nome é Espartaco e eu sou médico do SUS Campinas. O objetivo da aula é a gente passar orientações, apresentar orientações para o cuidado da hipertensão na atenção primária. Então, o que a gente vai tratar aqui são alguns aspectos principais, mais relevantes para essa finalidade, que é fazer a abordagem da linha de cuidado da hipertensão na atenção primária, e que são orientações validadas e atualizadas por diretrizes clínicas. Então, a aula gravada cumpre o objetivo de estabelecer alguns parâmetros clínicos e algumas definições sobre o que é atualmente validado para o cuidado da hipertensão. Para isso, é fundamental a leitura dos documentos de referência, principalmente o Manual de Orientação Clínica da Secretaria de Estado, que é um documento de 2018, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Tudo que eu vou falar aqui consta desse manual, e o detalhamento, o aprofundamento das orientações que a gente está passando aqui também estão lá no manual. E também, como documento de referência, tem a diretriz da Sociedade Brasileira de Hipertensão, que foi utilizado para validação das orientações que a gente está passando aqui, além, é claro, do Manual de Orientação Clínica, que também é todo baseado em diretrizes clínicas. Começando, então, pela ideia de um conceito de hipertensão arterial. Conceituar uma condição clínica, uma condição de saúde, não é exatamente uma tarefa muito simples, se a gente for parar um pouquinho para pensar. E no caso da hipertensão, isso ainda é um pouco mais complexo. Claro que, como é sabido, hipertensão é uma condição clínica caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial. Então, é uma condição em que a pressão arterial está elevada e, com isso, gerando repercussão negativa para o organismo. Isso é fácil de entender, mas o que é exatamente o nível elevado de pressão arterial? As diretrizes clínicas estão validando, ainda para atualmente, porque isso é sempre controverso, mas o valor referência para que a gente determine alguém hipertenso continua sendo o limite de 140 por 90. Então, a pressão arterial maior ou igual a 140 por 90, para qualquer um dos valores, tanto da sistólica quanto da diastólica, caracteriza a hipertensão. Nesse campo do conceito, eu achei prudente a gente rapidamente discorrer sobre como que ele é validado, como que se chega nesse valor. E, na verdade, é da combinação de pelo menos 3 enfoques diferentes, mas que se somam. Então, se a gente for pensar a hipertensão do ponto de vista clínico, o entendimento é da hipertensão como doença. Então, conceitualmente, do ponto de vista clínico, hipertensão é uma condição em que a pressão arterial está elevada e se caracteriza pelos sintomas, pelas repercussões orgânicas pelas complicações que pode gerar para o organismo. Já num plano estatístico, a ideia é de média populacional. Então, para construir um parâmetro do que seja uma pressão normal e uma pressão elevada, o caminho estatístico é mais ou menos parecido com selecionar uma amostra populacional de pessoas que preencham critérios para serem consideradas não doentes, pessoas saudáveis, e aferir a pressão desse grupo populacional para estabelecer qual é o valor médio em que não cursa com o adoecimento. Nesse raciocínio estatístico, o raciocínio é o da curva de Gauss, e é considerado hipertensão aquilo que se desvia 2 desvios padrão acima da média.
E do ponto de vista epidemiológico, a ideia é a ideia de risco, de risco cardiovascular, né, de risco para eventos cardiovasculares. Ou seja, pressão elevada, pressão arterial elevada, é aquela a partir dos níveis pressóricos, a partir dos quais começa a haver risco de dano, risco de evento cardiovascular, que esse risco começa a aumentar. Então, da combinação desses três enfoques, né, do ponto de vista clínico individual, que é mais fisiopatológico, do ponto de vista estatístico, que é mais matemático e trabalha com a ideia de média, e do ponto de vista epidemiológico, que trabalha com a ideia de risco, chega-se à conclusão que esse valor limite de 140 por 90 é aquele valor a partir do qual o serviço de saúde está autorizado a tratar, em que a intervenção de tratamento tem muito mais chance de gerar proteção do que de gerar dano, que é um raciocínio necessário para qualquer intervenção terapêutica. Epidemiologicamente, a hipertensão é uma condição de importância incontestável e conhecida. A hipertensão é o principal fator de risco para doenças cardiovasculares, é responsável por 40% de toda a mortalidade cardiovascular, é a primeira causa de AVC e uma causa importantíssima para infarto agudo do miocárdio. No Brasil, estima-se que pelo menos um quarto da população adulta é hipertensa. Então, os estudos chegam a números entre 25% e 35% da população adulta. Ou seja, a doença é extremamente prevalente. Né? E daí a importância da gente entender a hipertensão como um problema de saúde pública, e não como uma condição clínica individual em que a gente tenha que apenas indicar um antihipertensivo. A gente vai falar disso mais para frente, mas essa é uma das dimensões mais significativas para o objetivo desta aula. A abordagem da hipertensão arterial enquanto problema de saúde é uma abordagem no território, é uma abordagem epidemiológica. A hipertensão é uma doença populacional. E é assim que ela deve ser tratada, é assim que ela deve ser entendida. Desse mais de um quarto da população brasileira que tem hipertensão, não está aqui no slide, mas aproximadamente 40% não conhece o diagnóstico. Ou seja, a gente tem 60% de pessoas que têm pelo menos a notícia de serem portadores de hipertensão. E desse pessoal que sabe que é hipertenso, somente metade faz algum tipo de tratamento. E desses que fazem algum tipo de tratamento, apenas 20% alcançam as metas pressóricas. Ou seja, a falta de uma abordagem epidemiológica, de uma abordagem programática, de uma abordagem direcionada para controle da hipertensão como uma condição de risco para complicação, é a principal explicação para que a gente não tenha um controle suficiente da hipertensão na população. Classificar a hipertensão enquanto entidade clínica nos ajuda a pensar a forma de atuar da equipe de atenção primária, e é por isso, então, que a gente vai lembrar que, do ponto de vista etiológico, a doença pode ser classificada como primária, sem causa conhecida, ou secundária é uma outra causa. Na hipertensão secundária, eu gosto de lembrar aqui que a apneia obstrutiva do sono é uma condição frequentemente determinante causa, né, de hipertensão. E precisa ser lembrada. Tem gente que é hipertensa por causa disso. E a outra classificação que a gente usa para hipertensão é conforme o nível pressórico verificado no consultório, no serviço de saúde. E aí, conforme esse resultado, né, da aferição, da medida da pressão, ela vai ser classificada em estágio 1, 2 ou 3. No estágio 1, a gente tem a hipertensão começando em 140 por 90 e indo até 159 por 99. A hipertensão que tem valores entre 160 por 100 e 179 por 109 é a hipertensão estágio 2.
e acima de 180 por 110 é estágio 3. A pressão arterial ótima, ela é atualmente, as diretrizes clínicas consideram a pressão menor do que 120 por 80. Portanto, a gente tem um estágio conhecido como pré-hipertensão, que é entre 120 e 139 de sistólica por 80 a 89 de diastólica. Fatores de risco para hipertensão são conhecidos, mas é sempre importante lembrar, porque é em cima deles que na atenção primária a gente vai atuar bastante. Eles são objeto de trabalho nosso, eles são objetivo de intervenção. Não a idade, que é um fator de risco não modificável, mas é importantíssimo lembrar porque é o fator de risco mais conhecido, né? Basta dizer que acima de 65 anos, a prevalência de hipertensão é de 60% ou mais. Etnia é um fator controverso pela possibilidade de associação com fatores socioeconômicos, mas é importante lembrar, principalmente na nossa realidade brasileira, que a população afrodescendente tem uma prevalência maior de hipertensos e também a chance de resistência ao tratamento medicamentoso parece ser um pouco maior nessas pessoas. O excesso de peso, pelo aumento da atividade simpática, gerando aumento da resistência vascular periférica, assim como o sedentarismo, pelo mesmo mecanismo. Sedentarismo com ou sem excesso de peso com ou sem sedentarismo, as duas coisas pioram tanto a chance de ter hipertensão quanto o prognóstico para seguimento da doença. O consumo de sal e bebida alcoólica são condições que configuram, sim, para quem tinha alguma dúvida, né, fatores de risco, tem uma relação bastante direta com a chance de desenvolver hipertensão e também são fatores de risco dose dependente, ou seja, quanto maior o consumo de sal e ou de bebida alcoólica, maior o risco para hipertensão arterial. O tabagismo, sabidamente, pela vasoconstricção, pelas consequências ao sistema cardiocirculatório, aparelho respiratório, aumenta a chance de ter hipertensão. Condições socioeconômicas, quando adversas, aumentam o risco tanto do aparecimento da doença, quanto piora o prognóstico para acompanhamento, já que é uma doença totalmente ligada às condições de vida, principalmente nas intervenções de controle. Baixo peso ao nascer é um fator de risco evidenciado pelos estudos científicos e ainda não totalmente explicado. Uma provável explicação é que a criança que nasce com baixo peso pode ter um hipodesenvolvimento do tecido renal e esse número menor de néfrons na idade adulta pode ocasionar um prejuízo da função renal e, consequentemente, ser um fator de risco para hipertensão. Fatores genéticos são a condição conhecida das famílias de hipertenso, né? Gente que tem parente direto, principalmente de primeiro grau, já com histórico de hipertensão, e vários outros fatores podem interferir, né? Estresse e ansiedade muitas vezes são definidos de uma forma meio superficial, então por isso que está colocado aqui junto com outros, né? Mas sim, quando de fato presentes e quando devidamente caracterizados, também considerar isso como fator de risco. Preocupação com a vida não é necessariamente ansiedade ou estresse, né? Decepção, frustração também são coisas que fazem parte da existência humana. Diagnóstico. O diagnóstico é pela medida da pressão, né? Então, para ser hipertenso, tem que ter, na ausência de tratamento, uma pressão arterial maior ou igual a 140 por 90. Isso validado por todas as diretrizes clínicas, tanto de Europa, América do Norte, quanto brasileira. Mas no momento do diagnóstico, eu julguei importante trazer aqui a reflexão da necessidade de caracterizar a condição de hipertenso para aquela pessoa com quem você está conversando sobre diagnóstico. Seja uma primeira conversa, ou seja uma conversa já consequência de outras, porque quem
conhece, né, quem está há mais tempo em contato com atenção primária e com o problema da hipertensão, sabe que é frequente a gente encontrar uma pessoa que está chegando no serviço para começar a tratar uma hipertensão, então já traz um tratamento, uma história de tratamento, ou ainda está lidando com o fato de ser hipertenso sem aceitar muito, tem um tratamento irregular. Então, quando a conversa é sobre isso, é importante naquele momento em que a gente está trabalhando a instituição ou a reinstituição do tratamento, caracterizar a hipertensão para esse paciente. E aí a gente precisa atualizar ou fazer pela primeira vez história clínica, exame físico, a gente precisa proceder à avaliação laboratorial e ver os exames complementares, mesmo aqueles que têm uma periodicidade, um intervalo de periodicidade maior. Ou seja, nesse momento de diagnóstico ou de contato inicial com o paciente, avançar no sentido de firmar o diagnóstico de hipertensão. Aqui a gente está falando de o diálogo com o paciente no sentido de ver qual que é o acordo que ele tem em relação ao diagnóstico. Isso é essencial para o segmento, tá? Pode parecer uma coisa só de humanização do tratamento, mas o paciente que não aceita o diagnóstico vai ter uma dificuldade muito maior de alcançar as metas ou os alvos terapêuticos. Mesmo aqueles que aceitam já apresentam uma série de resistências que são naturais, como a gente vai conversar um pouco aqui para frente, pelo menos algumas são. E a importância de identificar se esse paciente tem fator de risco para doenças cardiovasculares. Avaliar se ele tem histórico de lesão em órgão-alvo e identificar doenças associadas à hipertensão arterial, principalmente diabetes e doença coronariana. Quando a gente fica sabendo ou vai, né, começar a acompanhar alguém hipertenso, essa é uma pergunta que a gente não pode esquecer, ou não deveria, pelo menos. E aí, a gente vai caminhar no sentido de reunir as informações para conseguir estratificar o risco cardiovascular desse paciente e nunca esquecer que existem algumas raras situações, entre 5 a 10%, em que a hipertensão é secundária. E aí a gente pode, como eu disse antes, pelo menos investigar a possibilidade do paciente ter apneia obstrutiva do sono, pode mudar bastante a história desse diagnóstico e desse paciente. Então, na história clínica, é muito importante a gente proceder a uma adequada identificação desse paciente. E aqui a gente está falando da possibilidade e do momento oportuno para o estabelecimento de vínculo terapêutico. Então, a identificação não é só perguntar o nome e a data de nascimento, né, ou aproveitar o endereço que foi preenchido lá na recepção do serviço. O perfil psicossocial desse paciente é fundamental. Aí é claro que também não adianta a gente adotar uma perspectiva idealizada disso, né? Fazer uma investigação mais aprofundada de toda a situação psicossocial do paciente, mas pelo menos saber onde ele mora, saber onde ele trabalha, né? Saber qual que é mais ou menos a faixa de renda que dá possibilidades a ele de autonomia, porque quanto menor a renda, mais oprimida é a pessoa, menos escolhas ela tem para dieta, para atividade física, e aí realmente não adianta a gente ficar repetindo essas orientações sem saber, sem conhecer e respeitar os hábitos de vida da pessoa. Respeitar não quer dizer concordar, que a gente tem que achar bom caso ele seja, por exemplo, tabagista, né? Mas como que ele lida com isso? Em que fase do tabagismo ele está naquela escala de contemplação ou de desejo de parar de fumar, etc. Ele pensa em parar de fumar, não pensa? E tudo isso do lugar de quem é aliado do paciente. Então, proceder à identificação é um momento que pode ser rápido, pode consumir em torno de 2 a 3 minutos, mas é um processo de iniciar um vínculo, um conhecimento com aquela pessoa, se interessar pela vida dele ou dela, né? Saber a história atual da hipertensão, que a pessoa já sabe da doença, que tratamentos já fez, identificar os fatores de risco modificáveis e, como eu já tinha dito, saber se ele tem diabetes ou doença arterial coronariana.
Proceder ao exame físico é uma medida essencial e que o serviço tem que ter uma organização para permitir que isso seja atualizado em períodos regulares, de forma planejada. Então, se não for no primeiro momento do diagnóstico, pelo menos em algum momento isso precisa estar agendado para que a gente tenha no prontuário o registro dos dados de exame físico. No momento do diagnóstico é fundamental fazer pelo menos um exame físico mais geral. Os dados antropométricos também precisam ser colhidos com regularidade para que a gente possa calcular o índice de massa corporal e a relação cintura-quadril, que são parâmetros importantes para prognóstico. É claro que a gente está vendo que a quantidade de medidas ela vai se detalhando, ela vai se ramificando. E é por isso que, voltando à dimensão da hipertensão como uma questão de saúde pública, a abordagem, além de ser uma abordagem voltada para a realidade da doença no território, ela tem que se valer de um trabalho em equipe. Eu duvido muito de qualquer outra abordagem que não seja em equipe, a partir da atenção primária, para a gente pensar em estimar concretamente a possibilidade de ter esse problema controlado. Ter registro dos pulsos centrais e periféricos desse paciente, pelo menos pulso carotídeo, pulsos radiais, né, dos membros superiores, pulso de membro inferior, seja pedioso ou maleolar. Um registro da condição neurológica é muito importante, porque muitas vezes no prontuário só se tem o registro da condição neurológica alterada quando se tem sequela, quando se tem alteração. A condição neurológica do paciente deve ser registrada principalmente do ponto de vista do exame neurológico mais resumido, mais geral. Se o paciente está lúcido, se ele tem marcha preservada, se ele está consciente, se ele está orientado, essas anotações normalmente são negligenciadas por parecer óbvio, né? O paciente está na sua frente e tal. Só que é um equívoco importante a gente passar a registrar isso só quando passa a ter alteração. E principalmente nos sintomas sintomas neurológicos mais do plano da consciência, do cognitivo, o registro anterior de quando isso estava preservado ajuda muito a pensar prognóstico e plano de cuidados. Então, ter um registro da condição neurológica do paciente. O exame do fundo de olho tem que ser feito periodicamente e a aferição da PA tem que ser feita da forma adequada e correta. Isso também está bem detalhado no Manual de Orientação Clínica, mas é importante lembrar, né, que principalmente para o paciente hipertenso, a medida da PA, da pressão arterial, precisa ser confiável. Então, só lembrando os aspectos principais, o paciente tem que estar em repouso há mais de 30 minutos, não deve ter fumado ou estar de bexiga cheia, não pode ter feito esforço físico a menos de 30 minutos, não deve falar durante a medida da pressão, e o aparelho precisa estar bem configurado, precisa estar aferido. Do ponto de vista de avaliação laboratorial, isso é sabido, mas é bom lembrar, na verdade, o acompanhamento laboratorial do paciente hipertenso precisa ser planejado a partir da condição dele, né? Então, aqui eu trouxe apenas os 6 exames que são essenciais e que eu considerei importantes para todos os pacientes, indistintamente, até como uma contribuição para o momento do diagnóstico. Então, os exames essenciais são o exame comum de urina, ou urina 1, a dosagem sérica de potássio, de creatinina, a glicemia de jejum, o colesterol total e frações e os triglicerídeos. Demais exames, principalmente aqueles que muito provavelmente serão realizados fora do espaço da unidade de atenção primária, precisam também ter um planejamento por parte da equipe para atualização, né? Mas os mais importantes são o raio-x de tórax, o eletrocardiograma, o ecocardiograma, a albuminúria, quando a gente já está suspeitando de algum prejuízo da função renal,
Hemoglobina glicada, principalmente se o paciente for diabético, mas no paciente diabético a realidade é completamente outra, né? Tem toda a estratégia de acompanhamento do diabetes associada à hipertensão. E medida ambulatorial da pressão arterial ou medida residencial da pressão arterial também resolvi colocar nesse slide como exames complementares, porque são recursos importantes para a atualização do estágio da hipertensão. E isso vai ser muito importante, como a gente vai ver em seguida, para a estratificação de risco cardiovascular do paciente, que é o próximo assunto, né? Então, o que a gente considera quando a gente vai fazer estratificação de risco? Não confundir com estágio da hipertensão. Estágio da hipertensão é uma característica da condição clínica e que é determinado pelo nível pressórico medido. Estratificação de risco é um julgamento, né, que se faz a partir da consideração de vários fatores. E aqui a gente vai apresentar os 3 principais grupos de fatores, né? O primeiro, então, é o estágio da hipertensão, que é, como eu acabei de dizer, dado pela medida da pressão arterial. Estágio 1, 2 ou 3. O segundo fator a ser considerado para estratificar o risco cardiovascular é a presença de fatores de risco associados. Por isso que eu acabei de refrescar a nossa memória aqui com relação aos fatores de risco, tanto para aparecimento quanto para acompanhamento da pressão, da hipertensão, perdão. E a presença de lesão em órgão-alvo ou de doença cardiovascular associada. O paciente que tem uma dessas duas condições, de imediato ele já se configura como um paciente de risco mais alto. Então, da combinação desses 3 fatores, a gente tem a estratificação de risco em risco cardiovascular baixo, moderado ou alto. E isso está muito bem ilustrado nesse quadro aqui, que também é copiado do Manual de Orientação Clínica da Secretaria Estadual, em que nas colunas a gente tem os estágios da hipertensão e nas linhas a associação com o fator de risco. O que eu gosto de chamar a atenção em relação a este quadro é que a maioria das situações, né, de combinação desses fatores gera risco alto. Ou seja, a hipertensão, embora seja conhecida, embora seja altamente prevalente, embora seja altamente comum, e embora no nosso meio ter evento cardiovascular seja uma coisa também altamente prevalente, comum, isso tudo é muito grave. E isso tudo é um conjunto de condições para as quais existe tecnologia, existe tratamento, existe estratégias de acompanhamento para minimizar esse risco e diminuir a quantidade de hospitalizações e morte por hipertensão. Então vamos lá. Nos quadrinhos mais claros ali, na primeira linha e na primeira coluna à esquerda, a gente vê que risco baixo do ponto de vista da hipertensão é para pacientes que têm aquele limite da pré-hipertensão e sem nenhum ou até 2 fatores de risco. Fora disso, esse paciente já está numa condição de risco moderado ou alto. O outro risco baixo é a hipertensão estágio 1, ou seja, abaixo de 160 por 100 e sem nenhum fator de risco. Essa é a terceira condição em que o risco é considerado baixo. E veja bem, risco baixo não é risco inexistente, né? É risco presente em comparação com a população geral, com a população não hipertensa, é risco de evento cardiovascular, é risco que justifica tratamento, né? Mas é o risco mais baixo comparado com os outros graus de risco, né? E nos outros 2 extremos, então só para exemplificar mais 2 situações, lembrar que a hipertensão estágio 3, ou seja, aquela em que o paciente foi diagnosticado e tinha um valor acima de 180 por 110, só por isso o risco já é considerado alto. E mesmo o paciente que tem uma pressão arterial
Abaixo de 140/90, ou seja, está aqui na primeira coluna da esquerda e na última linha de baixo, mesmo que ele tenha uma pressão, ou seja, que ele não seja formalmente hipertenso, né? Ele tem uma pressão abaixo de 140/90, tá? Ele tem até 139/89. Mas se ele tiver diabetes, se ele tiver lesão em órgão-alvo, se ele tiver doença coronariana ou doença renal crônica, o risco dele é alto, né? Ou seja, as medidas de controle se impõem. Então, eu recomendo bastante a análise criteriosa desse quadro, o pensar esse quadro em função da realidade dos pacientes que você conhece, né? Veja ali, por exemplo, vou citar mais um exemplo, falei que ia citar mais dois, mas vou avançar para mais um. Na segunda coluna ali, de hipertensão estágio 1, se a gente pensar um paciente que tem uma pressão 145/90, né? E ele tem 3 fatores de risco, por exemplo, ele é tabagista, obeso e sedentário. Quem que nunca viu isso? Pessoa com 145/90 de pressão arterial, tabagista, acima do peso e sedentário. Risco alto para desenvolver evento cardiovascular, né? Então, são situações comuns e muitas vezes isso pode determinar que a gente comece a pensar seriamente em mudar a prática dos nossos serviços. A provocação aqui é essa. Metas pressóricas. Aqui eu chamo a atenção para o seguinte aspecto, né? Metas pressóricas são duas. E isso é bom para a gente pensar. Então, a gente vai trabalhar para ter um paciente com uma pressão abaixo de 140/90 ou abaixo de 130/80. Lembrar que, diferentemente do que a gente usa para diagnóstico como parâmetro clínico, para a meta pressórica, o valor considerado é abaixo, o igual não serve. Então, um paciente com 140/90 de medida da pressão arterial, ele não está dentro da meta. Ele está considerado descompensado. Naquele momento que você está consultando e ele está com essa medida, nesse momento ele não está dentro do alvo terapêutico. Aí a situação vai ser avaliada na sua singularidade, mas só para colocar qual é o parâmetro. A meta de 140/90 está indicado para hipertensos estágio 1 e 2, com risco cardiovascular baixo, baixo e moderado, perdão, né? E ou hipertensão estágio 3, aquela que quando começou a ser tratada ou que tem no diagnóstico uma pressão arterial acima de 180/110. Aqui cabe uma breve análise. Os hipertensos estágio 1 e 2, com risco cardiovascular baixo, são pessoas que têm a pressão, que tiveram, né, o diagnóstico com pressão abaixo de 180/110. As metas pressóricas de 140/90, elas é a meta, né? A meta pressórica de 140/90, ela está preconizada para pacientes que sejam hipertensos, estágio 1 e 2, com risco cardiovascular baixo e moderado, e hipertensão estágio 3. Para esses pacientes, trazer a pressão arterial para esse patamar é suficiente para considerar controlado. No caso dos hipertensos estágios 1 e 2, porém com risco cardiovascular alto, a meta pressórica é um pouco mais agressiva, a ideia é baixar um pouco mais a pressão, porque esses pacientes eles já têm um risco cardiovascular alto, mesmo não associado a um nível pressórico muito alto, ou seja, o risco cardiovascular ele não está tão ligado a um nível muito alto, ou seja, mesmo num nível moderado, né, no estágio 1 e 2, ele já apresenta um risco alto, então é importante baixar mais a pressão. E tem um estudo importante, o estudo ACCORD, que demonstra de uma forma, com evidências muito potentes, que para pacientes diabéticos essa meta pressórica é a mais indicada. Então, no caso específico do paciente diabético, a meta pressórica é menos de 130/80. E o outro lembrete importante é que para pacientes com doença arterial coronariana,
a pressão arterial nunca deve baixar muito, e esse muito é 120/70. O paciente com doença arterial coronariana não deve ficar com nível pressórico abaixo de 120/70 pelo risco de hipoperfusão coronariana. Tratamento medicamentoso. Conforme eu tinha dito, o tratamento da hipertensão arterial é um conjunto de medidas para ser implementado em caráter populacional. Então, vamos falar de tratamento medicamentoso, mas vamos pensar nele, trazer para cá a dimensão do tratamento medicamentoso como um dos componentes fundamentais, claro, importantes, da abordagem da hipertensão arterial no território. Aí, nesse sentido, o objetivo do tratamento medicamentoso é diminuir o nível da pressão arterial. Isso é óbvio, mas é sempre bom lembrar. Então, se o paciente está tomando remédio, se a gente percebeu, né, identificou para esse paciente a necessidade de tratamento medicamentoso, o tratamento medicamentoso tem que avançar até conseguir manter sob controle a pressão arterial para as metas que a gente acabou de ver no quadro anterior. E com isso, atender o objetivo de evitar eventos cardiovasculares e, consequentemente, reduzir mortalidade. O tratamento medicamentoso também tem que atender a 2 princípios fundamentais: o vínculo entre o paciente e a equipe de saúde e a escolha adequada dos medicamentos. Uma coisa pode, talvez não parecer assim de imediato, mas uma coisa está muito relacionada com a outra. A escolha adequada dos medicamentos, a gente vai detalhar isso daqui a pouquinho, ela está bastante ligada à realidade, à condição tanto clínica quanto de história de vida, contexto de vida e contexto psicossocial do paciente. E é essencial que o paciente desenvolva e aprimore um vínculo terapêutico cada vez mais estreito e mais frequente com a equipe de saúde. Todo mundo sabe que na nossa realidade, o mundo dos remédios é um assunto para todo mundo. E todo mundo tem opinião sobre remédio, ou pelo menos todo mundo, a grande maioria das pessoas. É importante que a equipe de saúde se torne o amigo de confiança do paciente para que ele possa compartilhar as suas dúvidas com relação ao tratamento. O tratamento pode, às vezes, gerar algum efeito adverso, ou o paciente pode ter alguma intercorrência que ele relacione ao tratamento e que não seja verdade, né? E aí algum vizinho vai dizer que é do remédio, alguém vai dizer para ele que aquele remédio fez mal para não sei quem, ou alguém vai dizer que o remédio é muito forte, ou que o remédio é muito fraco. E isso não é fácil. É infantilidade nossa achar que o paciente vai tratar isso com naturalidade, vai desprezar a opinião do vizinho. Ele vai ficar com a pulga atrás da orelha, ele frequentemente vai ficar desconfiado. E é importante que ele conheça a possibilidade de ir perguntar para a equipe, que ele não tenha vergonha, que ele não tenha receio. Então, desculpe a insistência aqui, mas o vínculo e a capacidade da equipe de acolher as dúvidas do paciente é fundamental. É o principal ingrediente para a gente pensar tratamento medicamentoso como um recurso de controle da hipertensão no território, porque é essa a finalidade. Vou apresentar os 5 principais grupos de medicamentos que estão preconizados nas diretrizes brasileiras, começando pelos inibidores da ECA, depois os bloqueadores de receptor da angiotensina, os beta-bloqueadores, os antagonistas dos canais de cálcio, ou bloqueadores de canais de cálcio, e os diuréticos. Quero lembrar que dentro destes 5 grupos de medicamentos, nós temos um arsenal terapêutico completo para lidar com a hipertensão arterial. São medicamentos atuais, são validados por diretrizes clínicas, são seguros e são eficazes. Então, se alguém tinha algum complexo de achar que a gente está atrasado, que a gente lida com remédios que são baratos, ou os que são de graça porque são no SUS e por isso são piores, isso tudo é mito, isso não procede. Nós estamos, sim, com bastante condição do ponto de vista de medicamento para intervir sobre a hipertensão. Existe uma outra situação que é a hipertensão refratária ao tratamento, mas disso a gente vai falar mais para frente.
Esse quadrinho também está no Manual de Orientação Clínica da Secretaria de Estado e é bem didático. Traz os 5 grupos de medicamentos, começando pelos inibidores de ECA, dos quais os principais representantes são o captopril e o enalapril. Esses medicamentos agem inibindo uma enzima, né, envolvida na conversão da angiotensina, enfim, eles diminuem a angiotensina na circulação sanguínea e nos tecidos, perdão, eles diminuem os níveis de angiotensina na corrente sanguínea e nos tecidos, e com isso diminui a resistência vascular periférica, redistribui o fluxo sanguíneo, diminui a pressão. São medicamentos eficazes, a posologia é cômoda, 1 a 2 doses por dia, e o enalapril requer uma dose um pouco menor. O problema, as restrições ao uso desses medicamentos é a possibilidade de eventos alérgicos, tanto cutâneos quanto respiratórios. O captopril era famoso por gerar em alguns pacientes tosse seca persistente, aí muitas vezes precisava ser substituído por causa disso. Isso diminui um pouco com o enalapril. São medicamentos que são contraindicados na gestação. Os BRA, bloqueadores de receptor da angiotensina, dos quais o principal representante é a losartana, agem, de modo geral, de forma semelhante aos inibidores de ECA. Eles inibem o receptor para a angiotensina, e o que a gente tem é uma diminuição do efeito da angiotensina, produzindo também redução da resistência vascular periférica. A losartana tem muito menos chance de evento alérgico do que os inibidores de ECA e tem uma posologia também bastante cômoda, 1 ou 2 tomadas, e o limite de dose é mais estreito, é entre 50 e 100 miligramas por dia. Tanto os inibidores de ECA quanto os BRA, é importante lembrar que eles têm efeito nefroprotetor, mas são medicamentos que não são seguros para uso na gestação, eles não têm essa segurança comprovada para uso na gestação. Beta-bloqueadores são alvo de alguma controvérsia, né? São medicamentos que bloqueiam os receptores adrenérgicos e por isso pode ter uma ação sistêmica mais difusa e uma chance de efeitos adversos com uma gama de variedade maior, e, portanto, requerendo um pouco mais de conhecimento, de prática, tanto da condição clínica do paciente, principalmente, quanto do próprio medicamento. O atenolol é disponível no SUS, é um medicamento bastante eficaz para o controle da hipertensão arterial e não deve ser usado, então, contra indicações mais evidentes, né? Paciente portador de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, asmático grave, paciente portador de BAV, né? Bloqueio atrioventricular de 2º ou de 3º grau, também não deve usar atenolol. Lembrar que um efeito benéfico é que eles são adjuvantes no tratamento da enxaqueca, diminuindo a frequência e a intensidade das crises. Os bloqueadores de canais de cálcio, o representante principal é o amlodipino, eles atuam diminuindo a entrada do íon cálcio na camada muscular da vasculatura, tanto de artérias quanto de veias, e com isso também produz uma diminuição da resistência vascular. O efeito hipotensor é potente, são remédios muito bons para serem usados em caráter de associação, quando o BRA ou o inibidor de ECA não se mostra suficiente já na dose otimizada, e também são uma alternativa para afrodescendentes que apresentem baixa resposta aos que atuam no sítio da angiotensina, né, os inibidores de ECA e os BRA. Aproveitando, lembrar que não existe, segundo as diretrizes, a associação entre inibidor de ECA e bloqueador de receptor de angiotensina. Algumas vezes a gente vê paciente tomando enalapril com losartana. Essa é uma associação que não existe, tá, gente? Se tem algum paciente tomando isso, na próxima consulta corrijam,
porque é uma associação que não tem justificativa clínica. Aí a alternativa seria associar ou com diurético ou com bloqueador de canal de cálcio. Os diuréticos diminuem a quantidade de sódio circulante, né? E com isso reduzem o espaço extracelular, então eles agem mudando a osmolaridade do organismo, vamos dizer assim. O medicamento desse grupo mais disponível no SUS é a hidroclorotiazida. Lembrar que ela não é igual à clortalidona, tem uma ação parecida, mas ela precisa de uma dose, o intervalo de dose é diferente. E o diurético normalmente é tomado em 1 ou 2 vezes ao dia. Os diuréticos que atuam reduzindo volume, como a furosemida, para tratamento da hipertensão não são uma boa escolha, eles são mais para insuficiência cardíaca. E não está aqui no slide, mas é bom lembrar que no caso da hipertensão resistente ao tratamento, o diurético poupador de potássio, do qual o representante mais conhecido é a espironolactona, ela é uma boa alternativa nessa situação. Normalmente vai precisar de uma dose otimizada, de uma dose um pouco mais alta, e para o paciente que usa diurético poupador de potássio, é necessário um monitoramento da potassemia. Em relação ao tratamento medicamentoso, eu quero salientar aqui, então, 4 aspectos principais que devem nortear tanto a introdução quanto o manejo desse tratamento. O primeiro deles, é claro, é a resposta ao tratamento. Então, em termos de manejo, né, de administração do tratamento, a escolha do medicamento vai permanecer se a resposta for positiva. Em caso de resposta insuficiente, otimizar a dose ou usar de associação. Mais importante desse slide aqui, lembrar das características do paciente. E uma paciente que eu não tinha falado até agora são as gestantes. Praticamente todos os medicamentos que eu citei antes, eles não têm uso suficientemente seguro para gestantes. Normalmente, gestante hipertensa, o ideal é que tenha algum acompanhamento conjunto com retaguarda especializada, mas para não deixar a gestante esperando por intervenção, se você já diagnosticou a gestante como hipertensa e tal, o certo é começar o tratamento, e a droga disponível no nosso meio é o metildopa. É uma droga, não mais uma droga de primeira escolha, por causa dos efeitos adversos, mas para a gestante, em função da segurança farmacológica, é a droga de escolha. Em termos ainda de característica do paciente, avaliar se o paciente é jovem, idoso, se ele é de raça negra, gestante, que eu já falei, se ele tem doença coronariana, insuficiência cardíaca, diabetes ou doença renal crônica, que são todas condições que exigem uma escolha mais criteriosa do medicamento e muitas vezes um ajuste na dose. A estratificação de risco do paciente vai nos autorizar a investir na associação medicamentosa mais cedo, né, o tanto quanto for necessário, quanto maior o risco cardiovascular do paciente. Lembrando que risco cardiovascular não é igual a nível pressórico, né, é um conjunto de fatores, mas se o paciente está estratificado como de risco alto, e a gente viu que uma grande parte dos pacientes pertencem a uma estratificação de risco mais alto, a gente tem que perseguir a meta terapêutica com determinação. E avaliar, claro, contraindicações do medicamento para aquele paciente. Durante o segmento do paciente, então, também lembrar que existe o tratamento não farmacológico, né? Então, se o paciente está apresentando uma resposta insuficiente ao tratamento farmacológico, lembrar de conversar em equipe e de conversar com o paciente sobre como que está a adesão às outras medidas, se ele conseguiu fazer alguma coisa do tratamento não farmacológico, né? Sem constranger o paciente, sem cobrar dele, o tom de ameaça quase nunca ajuda, né? Aquela coisa, o senhor não está fazendo caminhada, quer morrer, isso na maior parte das vezes não ajuda. Para alguns funciona, é verdade, mas pedagogicamente, do ponto de vista de exercício do vínculo terapêutico,
A gente que é profissional de saúde, que pertence a uma equipe, que integra, né, uma equipe de saúde, a nossa atitude tem que ser acolhedora, pedagógica, porém firme e profissional. A gente tem que mostrar segurança naquilo que a gente está propondo, né? Isso sim é que faz aumentar, na maioria das vezes, a credibilidade no tratamento. Mas então lembrar, né, que no manejo do tratamento medicamentoso é importante ter uma informação atualizada sobre a adesão ou não ao tratamento não farmacológico. A monoterapia é, na maioria das vezes, principalmente no risco moderado ou baixo, a primeira escolha. Então, antes de partir para a associação medicamentosa, a recomendação das diretrizes é que o clínico otimize a dose do medicamento que ele escolheu. Então, se resolveu começar com a losartana, não está respondendo, vai até as 100 miligramas, vê se o paciente está tolerando bem, confere o tratamento não farmacológico, e aí se nada disso, se ainda não está dentro do alvo terapêutico, vamos mexer no remédio e vamos continuar motivando para que ele se interesse, né, e realize as medidas de proteção não farmacológicas. E sempre lembrar que a gente precisa ter um prazo para reavaliação. Se eu resolvi observar mais um pouco, né, o paciente falou, não, eu vou começar a caminhar, e você sentiu firmeza, você acha que ele vai começar a caminhar, então, quanto tempo você vai observar esse paciente que está fora do alvo terapêutico, que se comprometeu, saiu do encontro clínico motivado para caminhar, você vai ver ele de novo quando? Dali 1 mês, dali 2 meses, para saber se ele conseguiu implementar a medida que ele mesmo ajudou a escolher e se isso repercutiu positivamente, se ele atingiu o alvo terapêutico. Se ele não atingiu, vamos instituir mais medidas, vamos conversar e vamos colocar outro prazo para reavaliação. Né? Então, o segmento do paciente hipertenso, o segmento das DCNT, é um exercício diário de disciplina, obstinação e trabalho em equipe. Por falar em trabalho em equipe, né, aqui é importante, isso aqui é um lembrete de um recurso oferecido pelo Ministério da Saúde, que é no site, no próprio portal do Ministério da Saúde, e existe um link, um site chamado Linhas de Cuidado, né, em que tem para várias condições clínicas, a hipertensão arterial é uma delas, diabetes também, e a linha de cuidado, ela está apresentada num formato bastante intuitivo, bastante fácil de absorver rapidamente, conforme o ponto de atenção onde o profissional está. Então, se ele está numa unidade de atenção primária, ou numa UPA, ou até numa unidade hospitalar, ele clica, né, naquele botão, naquele ponto, e aí o site vai abrir no formato de fluxograma a linha de cuidado, em termos de um algoritmo, né, de sequência de medidas de controle. Aqui eu não vou detalhar cada uma delas, é mais para apresentar para vocês o recurso, então é no portal do Ministério da Saúde, o site Linhas de Cuidado, e só detalhando aqui que ele chama de manejo inicial as medidas que são para intervenção imediata, no caso de um paciente descompensado ou numa situação em que ele não vai ficar no ponto de unidade de atenção primária, né? E chama de planejamento terapêutico as medidas em que aquele ponto de atenção, no nosso caso aqui a unidade de atenção primária, vai se organizar para implementar. Finalizando e agradecendo muito a oportunidade de ter tido acesso a todos vocês, eu quero lembrar aqui 3 aspectos, né, que ficaram fora dos slides, mas que são assuntos um pouco isolados, um pouco pinçados do contexto, né, do conjunto de orientações que compõem o Manual de Orientação Clínica, que é muito maior do que aquilo que eu falei aqui. Hipertensão resistente. Cuidado para não se apressar nesse diagnóstico, né? Hipertensão resistente não é o paciente que você deu losartana até 100 miligramas por dia, associou diurético, e ele ainda assim apresenta níveis pressóricos elevados. Hipertensão resistente é depois que a gente usou tudo. Em linguagem mais simples seria isso. Dose otimizada de 3 ou 4 grupos de medicamentos diferentes e com nível pressórico ainda fora da meta. Aí tem que reconsiderar a possibilidade de hipertensão secundária, é uma condição em que a gente deve acionar
a retaguarda especializada, e acompanhar esse paciente, monitorar mais de perto. Existem outros tipos de medicamentos com ação hipotensora bem mais potente, mas que também requer um cuidado clínico, um controle clínico maior. Isso está detalhado no Manual de Orientação Clínica, e é uma situação mais rara do que na realidade se diz. Se o paciente não atingiu os alvos terapêuticos e você ainda tem caminho a percorrer com o tratamento medicamentoso e com o tratamento não medicamentoso, continue persistindo. Nada impede de você já pedir ajuda para a retaguarda especializada, né? Mas tem bastante coisa na atenção primária que dá para fazer, tanto no manejo da hipertensão resistente ou refratária, quanto naquela que ainda não está diagnosticada como tal. Diferenciar urgência e emergência hipertensiva. Emergência, né, gente, é aquilo que requer ação imediata, tem que ser agora. Na emergência, eu costumo dizer que a gente já está correndo atrás do prejuízo. Então, emergência hipertensiva é lesão aguda em órgão-alvo, tá? Emergência hipertensiva é infarto agudo do miocárdio, é AVC, né? É dissecção de aorta. Isso aí é emergência hipertensiva. As medidas têm que ser invasivas e imediatas, e o acionamento de retaguarda de urgência também é imediato. Uma pressão de 24, 240, né, por 110, em alguém que está referindo dor de cabeça e um pouco de tremor de mão, não é uma emergência hipertensiva. É uma urgência, é um nível pressórico elevado, mas eu já vi muito isso em pronto-socorro, né? E durante muito tempo da minha vida também tratei isso como emergência, né? De fato, é uma situação que requer intervenção, né? E aqui o lembrete importante é que faz tempo já que existe essa orientação, mas de vez em quando a gente ainda vê o uso do nifedipino pela via sublingual. Isso é proscrito. Isso pode dar hipotensão refratária com risco de morte do paciente. Então, não existe nifedipino sublingual. A medicação de escolha no nosso meio é o captopril via oral, em dose de 25, 50 miligramas, e ir observando o nível pressórico. A gente está autorizado a avisar a retaguarda de emergência, o SAMU, no caso, que a gente está com o paciente com esse nível pressórico, que se ele puder ir para ser monitorado numa UPA ou numa unidade de urgência, de fato, a segurança dele aumenta, mas é uma situação em que as medidas de controle podem e devem ser implementadas na unidade de atenção primária, e dependendo do tempo de abertura de unidade que você ainda tem, você muitas vezes vai conseguir reverter essa situação. E o principal, né, na unidade de atenção primária, se o paciente está no território dele, a gente tem como recuperar o histórico de tratamento dele, ou, né, não é raro essa situação ser o diagnóstico da hipertensão para aquele paciente, infelizmente, como eu já disse lá, quando estava falando da parte de epidemiologia. Mas então é isso, vamos saber diferenciar urgência, que é aquilo que requer uma intervenção eficaz, né, e num prazo curto, 24 até 72 horas, segundo as diretrizes, e aquilo que realmente é emergência e que precisa de medidas extremas. Quando acionar retaguarda especializada? Já falei, vou só lembrar, né, sobre a nossa responsabilidade de fazer tudo que a gente sabe e tudo que a gente tem em relação ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso. O paciente que apresenta um nível pressórico instável e que a gente tem uma avaliação, uma notícia de que ele segue as medidas terapêuticas, que ele toma a medicação de forma adequada, é um paciente interessante de ter uma avaliação especializada em busca, às vezes, de outras doenças que a gente não diagnosticou ou não aventou a possibilidade, né? Doenças raras mesmo, doenças endócrinas, aventar a possibilidade de alguma neoplasia que possa estar, né, em estágio inicial, mas que tenha consequência metabólica, que possa estar causando hipertensão, enfim, aquele paciente que gera dúvida.
E há outro motivo para a gente acionar a retaguarda especializada são as complicações mais graves decorrentes da hipertensão, né? Paciente que tem um prejuízo mais evidente ou mais avançado da função renal, saber se ele está numa condição pré-dialítica ou dialítica, pacientes que têm associação com diabetes, e, enfim. Então, pacientes em que a gente suspeite, né, de uma quantidade, da incidência de complicação, é importante ter retaguarda especializada para prover recursos que na atenção primária normalmente a gente não teria. Mas o diagnóstico, o acompanhamento, o monitoramento da hipertensão arterial é uma tarefa inata, é uma tarefa original da atenção primária, é isso que torna a atenção primária o recurso de controle de doença mais eficaz e mais estratégico que qualquer país possa ter. Isso também é uma dúvida que às vezes aparece e é, na verdade, uma defasagem, né? Um falso dilema. Até hoje não apareceu nada mais eficiente do que uma atenção primária bem estruturada para lidar com as DCNT e com melhoria da saúde das populações. Eu me despeço e mais uma vez agradeço muito a oportunidade.